Toda criança, todo filho, ele entra na vida do casal por apenas dois motivos. O primeiro deles, ele vem para unir o casal, ele vem para fazer com que o casal crie laços mais fortes, e aí a família é constituída e o casal vai para frente e anda. E para muitas outras pessoas, o filho, ele vem, a chegada do filho é para separar o casal, ok? Parece que isso é muito cruel de falar, parece uma coisa inaceitável. Como assim? Poxa, que horrível isso que tu está falando. Gente, dá uma olhada lá fora. Abre a janela, olha lá. Conversa com as tuas amigas, você deve saber, teus amigos, a quantidade de casais que estão por aí que se separaram e que tem criança pequena. Ou seja, é a prova real do que o filho veio para separar. Mas a culpa é da criança? Não, a culpa não é da criança. A criança muitas vezes ela vem para dar força para que as pessoas se separem. Muitas vezes ela vem para dar uma força para alguém que já não estava tão feliz ali, ou ela vem para dar uma força meio que, tipo assim, é como se fosse inconsciente, sabe? O casal já não está tão bem, e de repente aquela criança vem e aparece, e o casal fica levando, fica criando sonhos e coisa e tal, e no fundo eles não querem mais estar juntos. E aí para engravidar é fácil, né? Basta você transar com toda a informação que existe hoje de anticoncepcional, enfim, camisinha, preservativo, tudo que tem, as pessoas engravidam. Sequer planejam. Aí tem os filhos planejados, os indesejados, aqueles que não são planejados, o filho surpresa. Enfim, vai depender aí do tipo de filho que é, tá? Isso faz com que os filhos entrem na lista também de separações. Então o filho, ele vem para separar ou ele vem para unir o casal. Para mim falar sobre esse tema aqui, eu ia precisar de pelo menos 1h15, mais ou menos aqui, para mim falar sobre a questão dos filhos e tudo que acontece nessa fase aqui. Traição afetiva ou sexual, não sei se você sabe, tá? Mas traição, existem dois tipos, que é esses dois tipos que está aqui. Uma delas é a traição afetiva e a outra sexual. O que é a traição afetiva? Por exemplo, vamos supor que alguém mandou uma mensagem de texto para uma certa pessoa. Se você sentir, ou se a outra pessoa, de certa maneira, você ficar sabendo que ela tem um certo sentimento pela outra pessoa, ou que está dando intenção de que está investindo algo ali, isso aqui já é considerado uma traição. É uma traição afetiva, tá? Uma mulher que tem uma personalidade feminina, ela não vai aceitar esse tipo de traição em hipótese alguma. Às vezes as mulheres de mentalidade mais masculina até aceitam. No caso de um homem, que uma mulher manda mensagem para outro, se o homem tiver uma mentalidade feminina, essa traição afetiva ele não aceita. Já uma traição sexual, ele consegue passar por isso, tá? Ele supera esse tipo de coisa. Não é que aceita ou não, tá? Ele supera esse tipo de coisa, porque para ele isso não tem um valor tão grande. Eu vou falar disso um pouco mais para frente, tá? Vamos lá, porque senão eu fico falando coisa agora que é para ser falada depois. Então tem dois tipos de traição. Traição afetiva e sexual, as duas que são as causas comuns. Aí você pode perguntar também para mim assim, poxa Gregório, mas a traição ela acontece, ela que é a causa que faz o casal se separar? Não, gente, não é. É o que eu falei antes. Isso aqui é a causa comum. Isso aqui é o comum, é o que faz com que as pessoas se separem. Mas por detrás disso tem uma história, tem um trajeto, tem condicionamentos, sabe? Tem N fatores que vão acontecendo aqui que o casal vai se perdendo e aí chega nesses pontos aqui e eles se separam por conta disso. A falta de comunicação, por exemplo, às vezes o casal fica 5 anos, 6 anos junto e nesses 5, 6 anos, muitas vezes a falta de comunicação ela foi acontecendo até que chega um ponto, depois de 5 anos com a falta de comunicação, nunca tiveram uma conversa verdadeira, séria, termina. E os dois terminam porque muitas vezes não querem ter essas conversas sérias porque eles próprios têm um problema, uma dificuldade de comunicação, ok? Então aqui é uma coisa assim que é uma causa comum, porém tem várias outras causas comuns. Se eu fosse ficar falando aqui só de causa, eu poderia falar um monte, mas a ideia aqui é mostrar que existe causa comum e por trás das causas existem fatores muito maiores, que se a gente não estudar, se a gente não parar um pouco para entender esse tipo de assunto, é muito difícil você ter um relacionamento bacana, saudável, legal. Essa é a verdade, gente.
Você quer ter uma coisa bacana? Vai dar trabalho. Você quer ganhar dinheiro? Você tem que estudar sobre finanças, sobre investimento, sobre isso, sobre aquilo. Você quer se formar, quer ser um médico? Você vai passar 5, 6, 7, 10 anos estudando. Quer ser um terapeuta? Você vai precisar ler 1 trilhão de livros. Vai ter que fazer vários cursos, vai ter que se aperfeiçoar, vai ter que passar por um monte de coisa. Quer ser advogado? Você vai ter que ler pra caramba. Tudo dá trabalho. Relacionamento é outra coisa. Onde é que você aprende sobre relacionamento? Na escola ninguém fala sobre relacionamento. Na faculdade ninguém fala sobre relacionamento. Em lugar nenhum você aprende. Você tem que ou aprender através de livros, ou você aprende observando o pai e a mãe, ou você aprende vendo o amigo e tal, aqueles conselhos e tal. No fundo ninguém estuda porque não tem um ensino para isso. A gente vive no Brasil, o estudo para eles aqui não tem valor. Para eles aqui o que importa é aquele mecanismo, né? Que as pessoas têm que gerar dinheiro, tem que ser o trabalhador, aquela coisa toda. Então quando você começa a ficar muito inteligente, você não quer mais ser tanto aquele trabalhador, você começa a pensar diferente. Relacionamento é a mesma coisa. Se você estudar, aprender sobre isso, você pode ter talvez aquele mega super relacionamento que você sempre sonhou. Mas eu te garanto que você não vai ter do jeito que você sonhou, porque a realidade vem e mostra que as coisas são bem diferentes. Claro que não significa que não vai ser feliz, que não vai ter alguém, parceiro, etc e tal. Nós vamos ver como construir isso tudo aqui, tá? Então vamos lá. 90% das pessoas se queixam ou têm problemas frequentemente. Pessoas dentro dos relacionamentos e fora, tá? Tem muitas pessoas que têm problema com o relacionamento anterior. Aqui vou passar brevemente só para vocês verem aqui. De cada 100 pessoas que procuram a terapia, 70 a causa de seus problemas têm ligação direta com o relacionamento atual ou anterior. Atual ou anterior. Então vocês têm uma ideia da importância que esse assunto é dentro de um consultório. Eu sou terapeuta, meu consultório, cada 100 pessoas, a média, 70 pessoas têm problemas relacionados. Já vou mostrar para vocês o que é isso. Talvez você seja uma terapeuta, um terapeuta que está vendo essa aula aqui também. Você talvez não tenha, né, uma visão mais ampla de tudo isso. Talvez está começando, 2, 3, 4 anos aí atendendo o consultório. É diferente de um conhecimento mais avançado. Você está aprendendo muita coisa ainda. Muitos problemas que enfrentamos podem estar relacionados ao relacionamento. Alguns são conscientes e outros inconscientes. Normalmente aqui os inconscientes é aquele que ou você apagou da tua memória, você joga ele lá para o teu inconsciente, ou aqui também pode ter a ver com questão familiar, tá? Aí aqui entra mais a questão sistêmica, das constelações familiares, que tem que fazer certas posições e movimentos que funcionam muito bem também, ok? Com a hipnoterapia também são coisas que a gente consegue resolver. Aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Muitas pessoas ficam doentes por causa do peso emocional que o relacionamento ou o casamento pode gerar. Acredite você ou não, mas todo relacionamento ele tem um certo peso, ok? Esse peso que ele tem é o que eu tento colocar para as pessoas que não precisa existir. E que dá sim para você ter um relacionamento suave, leve, bacana, com companheirismo e tal. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Falta de compreensão, direção, posicionamento e anulação do eu são as origens da maioria dos problemas que você vai ver agora.